Nosso assunto de hoje refere-se à dor e à justiça divina. E dentro desse aspecto, eu gostaria de destacar 5 pontos fundamentais para a gente tratar essa tarde. E em cima desses 5 pontos, a gente vai desenvolver as ideias para que a gente chegue no objetivo final, que é o entendimento mais nítido sobre o que o Espiritismo nos traz sobre essa questão. O primeiro dos pontos que nós temos para tratar hoje é sobre o papel da dor no plano divino. Qual é o papel da dor no plano que Deus concebeu para que a gente consiga fazer o nosso processo evolutivo? Por mais estranho que possa parecer, a dor, ela não faz parte do plano de Deus. Sim. Não existe dentro da lei natural essa previsão que muitas vezes a gente ouve até na casa espírita. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Não é isso que está disposto na obra kardeciana. A questão 640 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: o que é a lei de Deus? Que é a lei natural? Respondem os Espíritos: é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, se ele cumprir a lei de Deus, ele não sofre. Então, o sofrimento, ele não faz parte do plano divino. Nós não somos almas criadas para experimentar o sofrimento. Nós somos espíritos criados para experimentar a felicidade, para crescer e sermos felizes, para sermos almas plenas. Esse é o sentido mais claro daquilo que nós viemos buscar na Terra. Então, todas as vezes que alguém aponta para nós o sofrimento como uma via de evolução, não acreditemos nisso. Porque o plano divino propõe, na verdade, o cumprimento da lei de Deus. O mergulho nosso no entendimento mais nítido do que seja essa lei, para que nós consigamos, de maneira mais efetiva, alcançarmos a plenitude das nossas almas. Esse é o sentido. É aí que está o cerne da nossa questão de hoje. Então, isso que estamos dizendo vai se somar a um segundo ponto que nós encontramos dentro do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Allan Kardec, tratando sobre a questão do sofrimento, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, Kardec se debruça sobre essa questão, particularmente do sofrimento, e traz para nós uma mensagem intitulada Bem e Mal Sofrer, mostrando para nós, nessa mensagem, mais uma vez, que o sofrimento não produz evolução. Eu vou dizer de novo, que é para ficar claro. O sofrimento não produz evolução. Por quê? Porque ele não faz parte da lei divina. O que pode promover no homem evolução é o bem sofrer, porque o bem sofrer, ele está dentro da lei divina. Porque o bem sofrer é a resignação, é a transformação, é a busca da mudança interior. Sofrer por sofrer não resolve nada. Tem gente que passa a existência na Terra, sofre, e evolui, um tiquinho. Porque blasfema, porque se revolta, porque se angustia, troca de mal com Deus, rompe com ele, perde a fé, tornam-se pessoas agressivas. Então, esses fenômenos demonstram para nós
que o sofrimento em si não produz evolução, que o sofrimento não faz parte do plano divino, mas ele é a decorrência da nossa desobediência da lei. Ou seja, há um plano que leva à felicidade. Quando nós desobedecemos esse plano, nós ficamos do lado de fora dele. E do lado de fora desse plano, o que existe é sofrimento. Dentro dessa ótica também existe uma questão a ser posta, é que às vezes as pessoas dizem, não, é porque na verdade existe o caminho do bem e o caminho do mal. Não é verdade. O mal não é caminho, o mal é descaminho. Caminho é o bem, que é a lei de Deus. Quando eu me identifico com a lei de Deus, quando eu me identifico com aquilo que Deus aponta para nós, efetivamente, nós nos transformamos em elementos capazes de promover em nossas almas a transformação que nos impulsiona na direção da felicidade. O que vai resultar de tudo isso que estamos dizendo? Que a experiência da vida, se nós soubermos bem aproveitar, há de nos conduzir ao fenômeno da evolução e do encontro nosso com a felicidade legítima. Esse era o primeiro dos pontos que eu queria abordar. O ponto número 2 para a nossa tarde de hoje. Diferente daquilo que está apontado em diversas doutrinas, até mesmo no cristianismo clássico, segundo o que o Espiritismo nos propõe, não existem julgamentos após a morte. Não existem tribunais julgadores dos espíritos depois da morte. Aquela imagem daquele lugar onde tem alguém sentado numa posição de destaque, dizendo, você para a direita, você para a esquerda. Você salvo, você não salvo. Essa imagem para a doutrina espírita é uma imagem metafórica, ela não é real. Porque, segundo a doutrina espírita, não haverá julgamentos, não haverá juízes, não existe tribunal para sentenciar as nossas almas após a morte. Isto significa, então, dizer que os espíritos não encontrarão consequências para os seus atos após a morte? Não. Também não é verdade. Todos nós, após a morte, iremos ter um encontro conosco mesmo. Todos nós iremos encontrar a nossa própria consciência. E o julgamento através do qual nós seremos sentenciados não é por juízes externos. É por juízes internos. A nossa própria consciência é que vai ditar para nós a condição de felicidade ou de infelicidade que nós temos para a nossa condição futura. A justiça terrena, a justiça humana, ela falha. Por que ela falha? Porque é um juiz de fora que nos olha, nos julga e nos sentencia. Diz, você cometeu tal delito, então você é culpado. Mas ele não sabe se eu realmente sou. Quantas vezes a justiça humana falha? Quantas vezes ela absolve culpados e condena inocentes? Quantas e quantas vezes já vimos isso acontecer no nosso mundo? E por que que isso acontece? Porque o juiz é externo. O juiz está fora daquele que cometeu o delito. No caso da justiça divina, ela nunca falha. A justiça divina nunca erra. Por que que ela não erra? Porque Deus, no seu processo de julgamento, ele não constituiu uma equipe de julgadores. Ele colocou a lei de Deus dentro da nossa consciência e disse, eu coloquei a minha lei aí dentro. Você vai julgar você mesmo. Você vai julgar a sua vida
com a sua própria compreensão do bem e do mal. E é você que vai dizer, sou culpado. É você que vai dizer, sou inocente. Então, como é o próprio indivíduo que julga a si mesmo, não há a menor possibilidade de haver algum equívoco. Porque eu sei, melhor do que ninguém, à exceção de Deus, até onde vai a minha culpa. Eu sei. Porque eu conheço o que eu fiz. Eu compreendo a extensão dos erros e dos acertos que eu possuo. E exatamente porque sou eu que exerço um processo de sentenciamento sobre mim próprio, não tem chance desse sentenciamento ficar equivocado. Porque nós vamos perceber até onde nos vai a responsabilidade e onde ela não deveria acontecer. Isso é muito curioso, porque isso vai ser respondido em alguns pontos doutrinários que nós encontramos na literatura espírita. Na obra de Emmanuel, chamada A Justiça Divina, existe uma mensagem intitulada Por Nós Mesmos. Essa mensagem chamada Por Nós Mesmos, o título já diz tudo, informa que nós, por nós mesmos, é que nos sentenciamos com relação ao nosso futuro no mundo espiritual. Nós chegamos no mundo espiritual e quando ali chegamos, nos deparamos com uma realidade muito forte, a percepção de que não fizemos tudo o que poderíamos ter feito, que não realizamos todo o bem que deveríamos ter realizado. Isso nos dói profundamente, reconhecer as oportunidades perdidas, as chances que nós deixamos passar e o mal que nós praticamos. É essa sensação de fracasso ou de dor que faz com que o próprio espírito se exclua por si mesmo. Não é ninguém que vem dizer, você aqui, você é complicado, você vai para o umbral. Você não, você é menos, você vai para um local melhor. Não. A própria consciência de cada um de nós é que dita, e nós, com vergonha de nós mesmos, nos excluímos por nós próprios da convivência com as almas iluminadas. Esse é o mecanismo, segundo a doutrina espírita, através do qual os espíritos são sentenciados, julgados na ótica que o espiritismo nos apresenta. Esse é o segundo ponto que eu queria abordar. Nós temos um terceiro ponto que eu gostaria de destacar na tarde de hoje. É o fato de que a duração das nossas penas, elas não são rígidas. As penas, elas não são rígidas. A maneira como nós somos sentenciados e julgados não é rígido. Ela depende de cada um. Então, ninguém pode dizer assim, fulano cometeu tal delito. Então, ele vai ter tal consequência, porque fulano que também fez isso teve a mesma consequência. Não, não é verdade. Uma mesma causa pode gerar várias consequências. Por exemplo, esse matou a mãe. Ele matou a mãe dele. O que vai acontecer com ele? Alguém vai dizer, vai nascer sem mão. É uma possibilidade. Vai nascer sem mãe. É uma possibilidade. Vai ser policial. Possibilidade. Vai ser uma pessoa que vai lidar no conselho tutelar com o menino problemático. Possibilidade. Então, existem muitas possibilidades. Inclusive, nascer com mãe, numa família razoavelmente harmônica. Por quê? Porque ele, de certa maneira, resolveu parte do seu conflito antes mesmo da sua encarnação. O que se quer dizer com isso? Não existe tabela no mundo espiritual. Não existe aquela ideia de que, você fez isso, vai acontecer aquilo. E se fulano não tem uma perna, se não tem uma perna, com certeza chutou os outros. Errado. Existem inúmeras situações para uma doença física. Todas as provas na Terra, à exceção da doença mental, pode ser prova, expiação ou missão. Só a doença mental que só pode ser expiação. Mas a pessoa nascer cega, sem uma perna,
com problema no coração, com isso, com aquilo, qualquer mal físico, não necessariamente é uma culpa. Chico tinha um olho problemático, o outro era estrábico, tinha angina. Será que tudo isso era dívida? Ou era para mostrar que mesmo com tantas limitações era possível fazer muita coisa? Então não podemos fazer aquela tabelinha de achar que as coisas no mundo espiritual são assim. Não. O objetivo de Deus não é punir. O objetivo de Deus é educar as almas. Se a alma se educa, por que eu vou punir? Então, se eu cometo um delito numa existência, não dá para a gente dizer assim, fulano cometeu um delito. Então ele vai na próxima existência encontrar a consequência disso. Errado. Não. Eu posso começar a me corrigir agora. Se eu perceber que eu fiz algo errado, no momento presente eu já começo a me modificar. No momento presente eu já começo a me transformar. Eu já quero aproveitar o meu tempo e quando eu desencarno, no mundo espiritual, eu também faço um esforço de mudança. Quando eu voltar, já estou bem resolvido. Dou um exemplo a vocês. Pergunto, vocês acham que André Luiz está no mesmo grau de evolução de quando desencarnou? Será que algumas questões que ele possuía, alguns conflitos que ele tinha na época da desencarnação, já não foram pelo menos parcialmente resolvidos? Nós podemos evoluir no mundo espiritual, nós podemos. A prova cabal da evolução acontece do lado de cá, quando a gente renasce. Aí sim, você vai poder dizer, olha, agora sim. Agora eu entendi como é a lei e agora eu mudei. Mas eu vou provar a minha efetiva evolução só encarnando, porque no mundo espiritual é muito fácil ser bom. Eu quero ver o cara ser bom do lado de cá, onde tem o esquecimento do passado, e você tem que ter menino, confusão de família, tem que comprar gás, pagar escola, ir para o trabalho, trânsito. Aqui eu quero ver a pessoa dizer, meu irmão, lindo, você bateu meu carro, amei. Que bom que foi só prejuízo material. Então, assim, você vai fazer um esforço duplo do lado de cá. E é que vai provar, efetivamente, a sua transformação. Esse era o ponto número 3. Ponto número 4. Fala-se muito em doutrina espírita que quando alguém faz alguma coisa que machuca outra pessoa, as pessoas dizem assim, fulano fez não sei o que para não sei quem. Fulano deve para fulano. Esqueça isso. Ninguém deve para ninguém. Os espíritos não devem entre si. Nós devemos para a lei e para nós mesmos. Não existe a necessidade de você ter que fazer alguma coisa para a pessoa pelo fato de você ter feito mal a ela. Não. Geralmente a gente reencontra a pessoa que a gente machucou, mas isso não é uma obrigação. Essa necessidade do reencontro, ela só existe quando os dois ficam no mesmo padrão emocional. O agressor e a vítima estão num padrão muito próximo, aí eles se reencontram. Mas se o agressor agride a vítima e a vítima perdoa o agressor, a vítima sai do cenário. O perdão tem o poder de nos desvincular das pessoas que nos agrediram. E a gente pode fazer uma nova história se a gente souber perdoar quem nos machucou. Mas se você, por algum motivo, não não perdoou as pessoas que lhe machucaram, a chance do reencontro é muito maior. Guardar ódio e guardar mágoa de quem nos machucou é marcar encontros nas próximas existências. Se nós temos alguém que nos feriu e não queremos encontrar essa pessoa, perdoe. Retire a mágoa e o ódio de dentro do coração. Assim funciona a lei. Se eu fizer isso, eu automaticamente ingressarei numa condição espiritual bem diferente, fazendo com que o perdão se imponha como uma necessidade para o nosso processo evolutivo. Nosso quinto e último ponto para a discussão dessa tarde. A quem muito será dado, muito será cobrado. Existem muitas pessoas que, por conta dessa frase de que quanto mais se sabe, mais se cobra, dizem, então eu não quero nem saber.
Porque não sabendo, eu vou ter mais liberdade para não ser cobrado. Porque se é verdade que a cobrança vem da consciência, se é verdade que no mundo espiritual eu vou ser cobrado por aquilo que eu sei, então eu quero não saber. Porque não sabendo, eu não vou me sentir cobrado e vou ficar ótimo no mundo espiritual. Ponto número 1. A quem muito será dado, muito será cobrado. Pergunta-se, mas quem vai cobrar? Quem vai cobrar é a própria consciência, então não é ninguém de fora que vai nos cobrar. Quem vai nos cobrar é a compreensão que nós temos sobre a vida, que vai abrir diante de nós uma leitura muito mais nítida das nossas responsabilidades e das nossas culpas e dos nossos acertos também. Mas o que é fundamental que a gente perceba é que as pessoas não querem saber muitas vezes com medo de serem cobradas. Quem pensa assim se esquece de uma outra coisa. É que quando se sabe, se acerta muito mais do que quando não se sabe. Conhecimento espiritual é como luz no nosso caminho. Como que você prefere caminhar? Na escuridão ou a plena luz? Conhecer doutrina espírita é entender o mecanismo da vida. E quando eu tenho um conflito doméstico, que eu tenho vontade de tomar uma decisão, eu olho assim, não, eu sei que a reencarnação existe. Isso aqui vai gerar compromisso espiritual. Então, a minha lucidez espiritual evita que eu faça muita bobagem. Se eu não sei o que o Espiritismo me ensina, meu Deus do céu, quanta besteira eu faço. Eu perco a cabeça, eu agredo pessoas, eu destruo meu futuro, machuco os outros, erro a todo tempo. Por quê? Porque eu não tenho compreensão do que é certo, do que é errado. Eu não sei. Não vou me cobrar? Vou me cobrar menos. Eu não sei, vou me cobrar menos. Mas quando eu sei, eu acerto tanto, mas eu acerto tanto, que eu caminho numa existência o que eu demoraria 10 para caminhar. Eu acelero o meu passo, eu caminho muito mais rápido. Então, o que é que você prefere? Andar se rastejando, tropeçando, se emaranhando num monte de coisa para não ser cobrado? Ou prefere caminhar na luz rápido, valoroso, com bastante velocidade, alcançando a felicidade que Deus quer entregar para nós, mas tendo como responsabilidade as cobranças que a consciência nos faz? Mas você vai acertar muito mais. Vai ser cobrado? Vai ser cobrado mais. Mas vai acertar muito mais. No prato da balança, vale muito mais a pena. É parecido a pessoa dizer assim, não, eu não vou fazer esse trabalho no bem porque eu posso ganhar um obsessor. Que esse trabalho aí vai ter espírito que não gosta. Se eu for me meter nisso, eu vou pegar uma obsessão, você não faz ideia. Então é melhor nem meter a mão. Isso é ilusão. Porque realmente você pode pegar o obsessor, pode pegar, mas vai ganhar um exército de benfeitores. Um exército de benfeitores. O que você quer? Para não ter um obsessor a mais, perder um exército de amigos? Vai para cima. Se entregue ao bem, faça o que você puder. Aprenda, conheça, aproveite a existência, mergulhe no conhecimento para tirar a venda dos olhos. E assim a gente poder fazer as coisas com acerto, decidir com acerto, na relação com os familiares, na relação com o nosso trabalho, na relação com a sociedade, na relação conosco mesmo e na relação com Deus. Nossa, quanta coisa nós vamos ganhar se nós soubermos aproveitar isso. A lei de Deus, portanto, a sua lei, não é, como muitas vezes imaginamos, algo de fora que nos sentencia, algo que vai medir o bem e o mal que nós fazemos. Está tudo dentro de nós. Tudo. O juiz, a sentença, a chave para abrir a porta, nos absolvendo das nossas culpas quando a gente se entender que já passou. E, fundamentalmente, o chamamento para o perdão, para que a gente se liberte das amarras, para que a gente descubra novos caminhos e possamos, assim, ingressar numa era nova, de felicidade plena, pelo conhecimento que a vida nos dá, sem medo de termos que
ter a nossa consciência nos cobrando, porque as nossas almas estarão repletas da luz, não somente nossa, mas dos inúmeros amigos que Deus, a nosso benefício, há de colocar em nosso derredor, para que a gente consiga executar o trabalho que não é só nosso, mas é dele, o trabalho que é dele, e para o qual estamos convocados a servir para encontrarmos a felicidade. Esse é o roteiro que o Espiritismo nos apresenta, para que nós possamos entender de maneira nítida o que é, na verdade, a dor e a justiça divina sob a luz da doutrina espírita. Eita, que nos encheu de luz aqui, Elahá, e de muitos questionamentos também, que o povo parece que choveu de perguntas aqui. Orlando Costa, que é nosso amigo professor Orlando Costa, está aqui no canal, e ele faz uma pergunta no sentido de: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como devemos compreender essa afirmação? A dor é a consequência do mau passo. A dor é a consequência da desobediência à lei. Se Deus não oferecesse a dor àqueles que transgridem a sua lei, nós íamos nos perder, porque a gente ia fazer coisa errada e não íamos ter consequência. Então, Deus, a benefício de nós próprios, para que a gente consiga acessar a felicidade, ele faz com que o não cumprimento de sua lei doa no ser humano. É como se nós, ao descumprirmos a lei de Deus, sentíssemos o constrangimento que a gente tem pela desobediência, nos impulsionando de volta para o caminho. Isso significa o quê? Que Deus, quando oferece para nós as experiências do chamado sofrimento, da dor, é para que a gente descubra o caminho verdadeiro para crescer. Mas nesse sentido, Orlando, eu queria destacar um pensamento que é do Buda, não é de Jesus, nem é do Espiritismo, mas é muito bom. O Buda diz que existem dois sofrimentos. Existe o sofrimento e existe o sofrimento do sofrimento. Ele diz que o sofrimento vem de Deus. O sofrimento vem de Deus. Mas o sofrimento do sofrimento é do homem. O que é o sofrimento? Você ter um pai alcoólatra é um sofrimento. Porque você tem que juntar esse pai na calçada, ele faz as coisas, você tem que arrumar, ele deixa de dar ao lar aquele amparo, então gera sofrimento. Isso é sofrimento. Mas quando você diz: ai de mim, coitadinho, porque sou filho de pai alcoólatra, aí é sofrimento do sofrimento. Sou eu me impondo um sofrimento por sofrer. É isso que é nocivo, porque é a vitimização do indivíduo diante do mecanismo da lei. Então, Deus envia a dor para ser... É bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque é a oportunidade de descobrirmos que estamos errados. Mas não era necessário errar para experimentar a dor. Se nós, por algum motivo, não errássemos, não saberíamos o que é a dor. Está lá na questão 614. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Talvez seja por isso que nós ouvimos sempre que a dor é bênção para os anjos. Talvez porque os anjos conseguem suportar ela da forma que nós não conseguimos. Os anjos, os seus eleitos. Né? Exatamente. Ela é Rene Gonçalves. Como é o nome? Rene Gonçalves. Rene. Rene Gonçalves. Qual o sentido do sofrimento eterno, muito difundido por muitas religiões, quando o indivíduo comete um pecado irrevogável, entre aspas, já que Deus é puro amor? A doutrina espírita, ela não é uma doutrina fundamentalista. Seus fundamentos não estão no texto bíblico. Não é ali, dentro do texto evangélico, do texto bíblico, que está o fundamento do espiritismo. O fundamento da doutrina espírita está na codificação kardeciana. Então, quando você encontra alguma passagem do evangelho que ela é coerente com a doutrina espírita, você diz: essa passagem é interessante. Mas isso não significa dizer
que todas as passagens que o Novo Testamento e que a Bíblia como um todo possua, elas vão ter aderência perfeita com a doutrina espírita. Quando você pega, por exemplo, vou só citar uma, a passagem na qual Jesus passou no local e viu uma figueira e não era época de figos, e ele procura figos na figueira fora da estação de figos, não acha figos, ele amaldiçoa a figueira. De tarde, quando ele volta, a figueira está seca. Aí o discípulo diz: olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ele diz: pois é, mas é assim que vai ser com todo aquele que não der fruto. Está na cara que isso não é um texto literal, porque não faz sentido que o governador planetário procure um figo numa figueira fora de estação. Não faz sentido que um governador planetário amaldiçoe uma figueira porque não deu figo fora da estação. Então, não dá para a gente se abraçar com o texto bíblico e dizer assim, tudo que está aqui dá para justificar pela doutrina espírita. Tem coisas que sim, tem coisas que não. A passagem de Paulo de Tarso que você vai ter que fazer um malabarismo doutrinário danado para dizer que ele não é machista. Não tem jeito, porque existem conceitos que são do cristianismo. E a doutrina espírita, ela tem outras referências. A parte moral da doutrina espírita não está no Evangelho. A parte moral do Espiritismo está na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Não é só no Evangelho que eu vou encontrar a substância moral. Está no Livro dos Espíritos. Se eu encontrar alguma passagem no Evangelho que colida com o Livro dos Espíritos, vai fazer o quê? Se o teu olho te serve de escândalo, arranca teu olho e joga para longe. Você vai ficar com essa passagem ou vai ficar com a leitura que o Espiritismo nos propõe? Então, a gente, quando faz uma leitura do Evangelho, não pode fazer uma leitura literal e nem é propósito do Espiritismo justificar doutrinariamente todas as passagens que o Novo Testamento possui. Para que nós estudamos, então, o Novo Testamento? Para retirar a lição moral que ali está contida. Moral! Observe que quando Kardec separou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tinha 5 partes. O que foi que ele pegou? Moral. Porque as palavras que a igreja usou como dogma, seus milagres, suas predições e os atos comuns da vida do Cristo podem ser motivo de controvérsia. Então, tira fora. Vamos pegar a questão do perdão, do amor, da renúncia, do desprendimento dos bens terrenos, porque isso é o mais interessante. Mas vamos à resposta à sua pergunta. Você perguntou sobre a questão do pecado eterno. Se você pegar lá, o sofrimento não está dizendo que é eterno. Está dizendo que vai sofrer no fogo eterno. Mas não está dito que vai sofrer eternamente no fogo. É diferente. Porque o fogo é eterno. Sempre haverá espíritos na condição de sofrimento. Mas não está dito que a pessoa vai ficar eternamente naquele fogo. Você vai sofrer no fogo eterno. Ok? Mas não nos percamos nesses labirintos. A doutrina espírita tem coisa muito interessante para difundir, e se a gente for querer se abraçar com os textos, querendo justificar tudo, a gente pode perder a essência daquilo que a gente tem que buscar, que é a nossa transformação moral. Com certeza, esse não é o pensamento de Renner, porque com certeza também Renner deve ter ouvido isso aí de muitas pessoas, e nós ouvimos sempre isso, né? Então, essa elaboração na resposta de Elahá realmente merece nós assistirmos várias vezes o programa. Ainda dá tempo vocês indicar, compartilhar com os amigos para assistir o restante da palestra agora ao vivo, viu? Então, indique para os amigos aí. Luan Kevin faz uma pergunta que eu já ouvi várias vezes, essa pergunta de algumas pessoas que me parece que estão um pouco assim separadas ou um pouquinho distante da compreensão de Deus. Ele diz: como pode um Deus que é todo amor permitir o sofrimento no planeta? Ele simplesmente não poderia intervir e fazer do mundo um local sem sofrimento? Acho que muitas pessoas querem ouvir isso aí. Olá, Luan, boa noite. Bom, a questão, na verdade, é a seguinte: Deus, quando cria os espíritos, ele cria os espíritos e assina a sua obra.
A assinatura de Deus na sua obra é colocar a lei de Deus dentro dos nossos corações. Na verdade, nas nossas consciências. E aí nós começamos a fazer o nosso processo evolutivo. Na caminhada da evolução, há muitos espíritos que se identificam com essa lei e seguem por um caminho que é um caminho muito venturoso, muito feliz, habitando em planetas extraordinários, com condições de sociedade maravilhosas, fruto das opções que esses espíritos fazem diante da lei. Mas existe um outro conjunto de espíritos, dos quais nós fazemos parte, que somos rebeldes em relação a essa lei. Somos egoístas, somos vaidosos, somos muito orgulhosos, e por conta disso, nós temos uma resistência a fazer o bem. Por conta disso, Deus precisa corrigir o nosso orgulho, corrigir a nossa imperfeição. Então, exatamente por nós sermos como somos, ele pega todos esses que pensam parecido e põe juntos. Olha, eu vou colocar vocês todos juntos, porque vocês vão ajudar um ao outro a evoluir. O que ele faz é permitir com que as nossas imperfeições auxiliem no processo de depuração de cada um de nós. É assim que a gente evolui. Vou fazer uma comparação grosseira para ficar claro. Quando você tem um rio, e esse rio é um rio que tem pedras no fundo, aí na Bahia tem muito, aqueles rios que o chão do rio é de pedra, existem muitas pedrinhas que correm no fundo do rio. E a gente, quando chega na foz de um rio para ver, existe lá os seixos. Já viram os seixos, que é aquelas pedras redondinhas, polidas, lindas, que a gente usa para colocar no jardim? Elas são belíssimas. Como foi que Deus fez essas pedras tão bonitinhas? Ele pegou as pedras todas pontudas, cheias de imperfeições, e botou tudo junto no rio. E o rio foi descendo e foi jogando essas pedras. Uma foi batendo na outra, uma foi lixando a outra. E nesse lixar de uma da outra, elas foram ficando redondinhas. Quando chega na foz, elas estão todas lindas. É mais ou menos isso que acontece. Nós vivemos num planeta cheio de imperfeições e de dores, sim, mas sabe por quê? Porque aqui se reúne uma casta de espíritos extremamente difícil. É por isso que nós sofremos. A nossa sociedade é muito egoísta. Nós aceitamos com naturalidade que as pessoas morram de fome. Nós somos cruéis, nós nos alimentamos dos animais e achamos que está tudo certo. Nós não sentimos dor em fazer o que a gente faz. Então, isso é um sinal da nossa indiferença com relação à dor do outro. Nós precisamos despertar para a necessidade de cuidarmos um dos outros. Enquanto nós formos do jeito que a gente é, nós merecemos viver num lugar assim. Então, é essa sociedade imperfeita, difícil e amarga que vai sensibilizar os nossos corações. A gente vai começar a chorar, a sentir que não pode ser assim. E é essa dor, esse sofrimento, que vai depurar o espírito para que ele não precise mais retornar a locais como esse. Em síntese, a Terra não é o único tipo de sociedade que Deus criou no universo para abrigar os espíritos. Nesse lugar estão só os doentes. Por isso que a sociedade é desse jeito. Mas nós temos locais do universo de espíritos tão velhos como nós, mas que desde o princípio tiveram a necessidade, a compreensão da vivência da lei de Deus e, consequentemente, hoje são muito mais felizes do que eram no passado, e nós continuamos marcando passo, teimando no nosso egoísmo, na nossa vaidade e, como consequência, criando uma sociedade do jeito que ela é. Deus nos ama e quer que a gente se corrija, mas enquanto a gente não muda, a sociedade para viver vai ser essa daqui. Como diz, é o que temos para hoje, ou para agora. É o que temos para hoje. Meritânia Oliveira, ela faz um comentário que eu achei curtinho, mas eu achei interessante e oportuno. A dor não é imposta, ela é consequência. Mas me permita fazer um comentário e você aí pode fazer um outro em cima, expandindo melhor aí. Tem algumas pessoas que enxergam a dor
como algo realmente renovador do espírito. Mas só que tem espíritos que são meio que teimosos com aquilo ali. E nesse caso, Deus vai limpar a dor, ou ela seria realmente uma consequência de um processo normal e evolutivo do ser humano? Quando ele quiser, ele reencarna, ou como é isso que funciona assim? Não, na verdade, a dor ela não está na ordem do dia. Ela é consequência da desobediência. Então, aí a gente vai enfrentando essas condições. Agora, o que nós temos muito no nosso planeta nem é o sofrimento do sofrimento, que é as pessoas se angustiarem porque sofrem. Porque, às vezes, as nossas dores nem são tão grandes assim. E a gente acaba fazendo das nossas dificuldades um drama maior do que ele seja. Então, a gente acaba tendo o sofrimento do sofrimento, que esse é o que mais dói no indivíduo. Porque, às vezes, a gente passa por uma situação que daria para que você conseguisse conviver com certa tranquilidade em relação a ela. Mas a gente acaba complicando as coisas. Em síntese, o que você colocou aí sobre a dor é exatamente por essa via. Ou seja, ela não é uma imposição. É muito, muito em cima disso que a Meritânia estava colocando. Nós, quando sentimos a necessidade do progresso, essa situação ela vai vir em nós pela experiência. Agora, se você não souber usar a experiência, você cai num processo expiatório e vai ter dor. A dor como consequência de tudo isso. Eu já fiz muitas perguntas de Reni. Reni tem muitas perguntas aqui. Deixe-me fazer uma pergunta de Raimundo Dória. Ele diz: Ailton, pergunte a Elahá se a reencarnação pode a pessoa não passar por todas as expiações que estavam programadas. Sim, pode não passar por todas as expiações que estavam programadas. Por quê? Porque várias coisas podem acontecer. Primeira, a pessoa estava com uma programação, mas ela teve uma mudança tão significativa na vida que não vale mais a pena aquela expiação e ela é mudada. Fulano veio para passar por uma dificuldade, mas ele aprendeu tanto, ele se modificou tanto, que não vale a pena aquela experiência para ele. Então, aquela expiação é abrandada. Ela passa a ter uma função muito mais suave em relação àquela que era prevista. Então, o indivíduo pode, sim, não passar pela expiação. E uma outra que pode acontecer, que não é desejável, pode acontecer, é você ter um conjunto de expiações e a pessoa, quando percebe que vai entrar no processo expiatório, ela decide interromper a existência. Aí ela não passa pelas dores que ela iria passar, porque ela corta o fio da vida. Se ela fizer isso, ela não vai passar. Só que aí, tudo que estava previsto não foi experimentado. Então, ela vai ter que reencarnar para tentar resolver aquilo que ficou pendente da primeira vez. Verônica Tavares faz uma pergunta aqui. Ela diz o seguinte: o que justifica pessoas de boa índole, de bom coração, prestativas, passarem por tantos sofrimentos frequentemente? É porque na Terra não existem somente processos expiatórios, existem processos provacionais e missionários. Muitas vezes pessoas que passam por essa situação, elas estão dando exemplo de como que a gente pode passar sem perder a dignidade. Como que você pode experimentar um sofrimento sem que você, por conta disso, se vingue, odeie, planeje a morte dos seus prejudicadores. Então, é muito importante que você consiga ter essa percepção de que nem todo sofrimento que a gente experimenta na Terra obrigatoriamente decorre de um processo expiatório. Há muitas pessoas que vieram aqui para dar o exemplo de como é que a gente passa com dignidade pelos sofrimentos que a vida possa nos oferecer. Elahá, nós percebemos que dentro do Velho Testamento, ou da Torá, existem muitas leis, eu acho que mais de 600 leis ali, né? 613. 613, exatamente. E com certeza, se nós formos seguir tudo aquilo ali, e muitas já estão ultrapassadas. Se formos pegar o código Hammurabi até agora, nada daquilo ali se justifica no tempo de hoje.
Como conciliar as injustiças, vamos dizer assim, entre aspas, e as maldades, entre aspas, descrita no Velho Testamento com os ensinos de Jesus que exalta o amor na sua plenitude? Dá para conciliar? A questão 615 de O Livro dos Espíritos diz: a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus, ou seja, ela nunca muda. A lei nunca muda. E a questão 618 diz: a lei se adequa à característica de cada mundo. Então, ela é imutável, mas ela muda. Ela muda em que sentido? A percepção do que seja para fazer vai mudando à medida que a gente amadurece. Naquela época, com a compreensão que as pessoas tinham, elas achavam que o certo era aquilo. Então, a responsabilidade das pessoas com relação ao que elas fazem depende fundamentalmente da compreensão que elas têm do que é o certo e o que é o errado. Então, o povo daquele período achava que o correto era fazer isso mesmo. Ou você faz isso, ou então ou você segue ao meu Deus, ou então eu vou lhe matar. Eu vou lhe matar em nome de Deus. Então, essas situações, elas são hoje inconcebíveis, mas naquele período isso era admissível por determinadas pessoas. À medida que esse pessoal vai evoluindo, eles vão deixando essas condutas e vão absorvendo outras condutas. E é dessa forma que a sociedade vai evoluindo. Então, como conciliar? A gente concilia entendendo que a lei é a mesma o tempo todo, mas a nossa visão da lei vai alterando com o tempo, e aquilo que antes a gente achava que era certo fazer, hoje a gente se questiona e já não faz mais. E muitos desses que faziam essas atrocidades no passado podem ser um de nós, com uma visão completamente diferente hoje. Verdade. São muitas perguntas aqui. Pessoal, com certeza não vai dar para esgotar todas as perguntas, mas vamos fazendo aqui uma seleção das perguntas, ok? Então, me desculpem por não poder fazer todas as perguntas, porque são muitas aqui. Sandro Alves, ele pergunta: Elahá, quando nos afastamos da lei de Deus, ou seja, pelas nossas ações más, vem como consequência dessas ações a dor. Essa dor não é bênção que nos alerta pela dor, voltamos para a lei do amor? É uma bênção, mas ela não está no plano divino. Não era necessário, porque o erro não faz parte. Repare a questão 120 de O Livro dos Espíritos. É necessário ao homem passar pela fieira do mal? Ou seja, é necessário errar para evoluir? Respondem os Espíritos: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Senão, todo espírito puro teria que ter se suicidado pelo menos uma vez para ele saber como é que é. Então, você não precisa errar para aprender. Não precisa cometer o mal para saber o que é o bem. Não precisa, portanto, experimentar a dor para saber o que é a felicidade. Perfeito. Edson Menezes, mas ele faz duas perguntas, deixa eu ver aqui, Mas que justiça divina é essa que quem mais sofre muitas vezes são as pessoas boas, as de boa conduta? Comente sobre a questão 932 de O Livro dos Espíritos. Deixa eu aproveitar e fazer a outra logo. Dá para aí 932, ele diz: por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Por culpa dos bons que são tímidos. Quando os bons se unirem, eles preponderarão. Essa é a resposta dos espíritos. Então, o que ocorre no mundo hoje? O que ocorre no mundo hoje é que a gente vê muita gente passando pelo processo de sofrimento, mas isso está previsto no sermão profético de Jesus. Ele dizia que no final dos tempos, por ser grande a perversidade, o amor de muitos se esfriará. O que a gente está vendo? Uma multidão de coisas erradas acontecendo, e se eu for me contaminar com o que está em redor de mim, eu vou achar que o mal é o que está certo. Então, veja, a lei de Deus nunca vai mudar. Na hora que tem mais gente fazendo coisa errada em relação à lei de Deus, sabe o que acontece com a lei de Deus? Nada, porque a lei de Deus não muda. O que acontece é que tem mais gente fazendo coisa errada. Mas a lei de Deus nunca vai mudar para se adequar àquilo que é a vontade da maioria. A lei de Deus não é democrática. Ela está posta.
Então, ela não vai mudar, porque, olha, não, eu vou mudar, porque, sabe, tem muita gente fazendo isso, e se eu for condenar, vou condenar um bocado de gente, não vai ter nem cadeia para botar esse povo. Não, a lei continua sendo a mesma. A lei de Deus não se altera. Então, quando a gente está numa sociedade que tem esse conjunto de perturbações, fruto do processo da transição que estamos fazendo, pelo reencarne coletivo de muita gente perturbada nesse final de ciclo, nós estamos sendo testados. Isso é para saber se você é firme no seu bom propósito. Se você for firme no seu bom propósito, não serão os arrastamentos do mal que vão lhe levar para o mau caminho. Então, na questão 932, por que os maus sobrepujam sobre os bons? Porque a Terra é um planeta onde tem muito mais espírito perturbado do que espírito lúcido. Então, é consequência a gente perceber a vitória frequente dos maus sobre os bons na Terra. Mas espiritualmente, nunca o mal venceu o bem. E os bons são tímidos também, né, Elahá? Os bons são tímidos e os maus são intrigantes e perversos. Verdade. Vitor faz um comentário aqui que eu gostaria de colocar aqui. No nosso mundo regenerado, só daqui a 10.000 anos. Não, só daqui a 1000 anos. Só daqui a 1000 anos, 10 reencarnações. Temos que caminhar muito até a luz plena. É exatamente isso aí, Elahá? Talvez não seja esse tempo. A gente não sabe o tempo que a transição vai levar. Vai demorar para acontecer. Quando que ela vai acontecer? Quando nós vencermos 4 coisas que o homem possui. Está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Essas 4 coisas formam a palavra ópio, que é uma droga, né? Então, enquanto nós formos ligados ao ópio, nós estamos vinculados. Primeiro, O com acento, o ódio. Depois o P, as paixões. Depois o I, a inveja. E, por último, o orgulho. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. É a vitória sobre esses 4 elementos que vão garantir uma sociedade melhor. Eu, particularmente, agora uma visão particular minha, eu faço uma conta de quando é que vai ser a transição. A minha conta é a seguinte: o que gera a fome é o egoísmo. O que gera a guerra é o orgulho. O orgulho gera guerra. O egoísmo gera fome. Então, nós só vamos vencer o orgulho e o egoísmo quando acabar guerra e fome na Terra. Então, você faz uma conta aí. Quanto tempo demora para acabar guerra e fome? A hora que acabar, beleza, nós estamos na transição. Enquanto isso não tiver, é vida que segue. E vida que segue mesmo, viu? Eu vejo um assunto assim bem atualizado e motivo de muitas discussões no Brasil, principalmente, sobre a questão da justiça dos homens, a justiça. E uma pergunta é o seguinte: a justiça dos homens tem ou deveria ter alguma relação com a justiça divina, visto que nós percebemos que esta está um tanto assim meio que distante ainda do que seria ou do que é a justiça divina? A literatura espírita diz que a lei divina, a lei divina, peraí, deixa eu ver se eu consigo, tá difícil aqui. A lei divina é como se ela fosse uma reta aqui, e a lei humana está aqui embaixo. A tendência é que essa lei humana vá se aproximando com o tempo da lei divina. Então, o que se espera é que essa lei que já está aqui no topo, no máximo, ela vá tendo a cada momento o aproximar da lei humana da lei divina. O homem vai vendo que suas leis são injustas, aí ele vai corrigindo. Nós achávamos no passado que escravidão era correto, a gente reviu. Que os homens tinham que ter mais direito que as mulheres, a gente reviu. Que os empregados deveriam trabalhar sem férias, a gente reviu. Então, essas revisões, elas vão acontecendo e vão aproximando a lei humana da lei divina. É isso que garante a evolução de uma sociedade. Quanto mais uma lei se aproxima da lei divina, melhor é a sociedade em que estamos vivendo.
Perfeito, viu? Que maravilha essa noite aqui, viu, pessoal? Rene, vamos lá, Rene. Considerar a vida apenas no curto período que vai do berço ao túmulo tornaria o conceito de justiça divina sem coerência. Com certeza. Seria justamente essa uma das provas da eficácia da justiça divina? Rene, sim, 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 sim. Espetáculo. É isso mesmo. Você está corretíssimo. Sim, 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 Renó. Tá vendo Sim, aí, sim, Rene? sim. Deixa eu recorrer aqui. Eu quero comentar, uma coisa que foi postada aqui. Elisângela Miranda Pronto. postou. Peraí, ela postou aqui: a humanidade está caminhando rumo à intolerância. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Eu ia falar sobre isso. Sobre a intolerância. Elisângela, o problema da intolerância não é que ela está aumentando, que a Terra está piorando. É porque em períodos de transição abrem-se as portas dos lugares mais horrorosos do mundo espiritual. E aí uma série de entidades intolerantes da época da Idade Média, intolerância religiosa, intolerância política, intolerância de todas as ordens, elas recebem a possibilidade de reencarnarem na Terra. E a consequência disso é você sentir a sociedade perturbada com esse monte de loucura de intolerância que nós estamos vivendo no tempo atual. E essa intolerância decorre do reencarne coletivo de muita gente perturbada. Aí eu quero aproveitar, Ailton, se você me permite, para falar de intolerância política. Nosso país está vivendo um problema grave de intolerância política. E essa intolerância política não pode invadir a área doutrinária do espiritismo. Os espíritas, enquanto pessoas, os espíritas podem ser o que quiserem, os espíritas podem ser o que quiserem, de esquerda, de direita, fazer o que quiser. O espiritismo não. O espiritismo não é nem de direita e nem de esquerda, o espiritismo é de cima e, portanto, ele não pende nem para um lado e nem para o outro. E na tribuna espírita não se pode fazer alusão de defesa ou ataque a questões políticas. Não é nosso papel enveredar por essa via. Os espíritas, como pessoa, pode. O espírita que sentir pendor para a política, se candidate, vai exercer seu papel na tribuna lá, vai defender seus ideais lá. Na casa espírita, nunca. O movimento espírita não pode se aliançar com política. Agora, só para terminar. Fique à vontade. Mesmo sendo nós livres para fazer o que quisermos em termos de opção, esquerda ou direita, cuidado com os comentários que você faz na rede social. Porque a pretexto de defender as suas verdades, nós não podemos nos afastar do amor. Se você defende uma bandeira e ataca a reputação das pessoas, agride, publica coisas que ofendem os outros, cuidado, porque você está criando vínculos espirituais desnecessários. Eu não quero assustar ninguém, mas se você odiar muito uma determinada pessoa política, você pode marcar um encontro com ele na próxima existência e nascer filho dele. É isso que você quer? Então, pare de odiar as pessoas. Nas redes sociais, façamos o papel que está reservado para os espíritas. Sermos críticos, mas não nos afastarmos do amor. Vamos sempre levar mensagem de otimismo, de união, de fraternidade legítima. Mesmo que a gente tenha as nossas posições, abrandemos as nossas manifestações para que elas não sejam inflamadas e pioremos ainda mais com o nosso poder de influência a sociedade que a gente já vive. Mas a doutrina espírita e o movimento espírita nunca, 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 mas nunca mesmo pode ter qualquer vinculação com qualquer tipo de política partidária. Perfeito, Elahá, perfeito. Que eu queria colocar. Me permita estender mais o parênteses, pegar esse seu gancho, e eu gostaria de ouvir a sua opinião, até como uma pessoa, né, com mais experiência do que nós. Qual a postura do cidadão espírita com relação à
vamos ser mais claros assim, com relação a políticos que assumem cargos importantes como Senado, deputados, presidência, prefeituras, sendo que algumas dessas pessoas, a gente sabe que tem muitos políticos honrados, políticos justos, mas tem muitos que não merecem crédito. Qual a postura? Fazer a crítica, não a crítica simplesmente pela crítica, mas a crítica bem construída no intuito de desvendar os erros que estão sendo cometidos, como, por exemplo, desvio de verbas e tudo mais, etc. Qual seria a postura? Ficar quieto, recuado no seu canto ou... Nós como cidadãos, podemos nos manifestar, alguns até se sentem chamados a fazer isso. Então, que a gente faça, mas que a gente não ataque as pessoas na sua honra, que a gente não agrida as pessoas. Se você, quando escreve um comentário em qualquer rede social, o seu batimento cardíaco altera e a boca seca, não publique, porque você está tomado por sentimentos desnecessários. Então, é muito importante que a gente saiba dosar as nossas emoções para não sentir esse tipo de coisa. Agora, participação social é muito importante. A nossa Constituição, de certa maneira, até quase que exige o controle social e a participação do cidadão no cenário político. Então, mas não é que a gente vá defender bandeira, quebrar, destruir, mas você tem muitos canais. Você tem os conselhos de direito, Conselho da Criança, Conselho do Idoso, Conselho da Mulher, Conselho da Igualdade Racial, Conselho de tanta coisa. Tem Conferência da Cidade, Conferência da Saúde, Conferência da Educação. Participe politicamente da sua sociedade, opine, fale e dê seu contributo. Ficar atrás de uma rede social só criticando e fazendo aquele papel que o pessoal chama de haters, que são os odiadores, não resolve muita coisa. Ficar publicando, olha só, olha aqui, miserável, miserável, e publicando só contra os outros, aí eu vou ganhar uma obsessão, vou ficar doente, fisicamente, ganho uma obsessão e ainda ganho um parente indesejável na próxima existência. Eu vou acabar nascendo pertinho do cara que eu tanto odeio. Abra o olho. Quer criticar? Critique, mas cuidado para não se envolver emocionalmente e criar vínculos desnecessários com pessoas que você não quer. Perfeito. A Verônica está perguntando aqui se o espírita não pode tomar posição política. Claro que pode. Aí. Claro que pode. O espírita pode. Claro, Verônica, pode. Você se candidate, vá ser vereador, vá ser prefeita, se manifeste, assuma o sindicato, faça o que você tiver que fazer. Só que no exercício da nossa atividade, cuidado para não odiar. Cuidado para não odiar. Não, assuma o sindicato, mas não fomente o ódio. Trabalhe para que você não se contamine. Assuma a vereança, mas não odeie. Faça o que você puder fazer. Isso é para o espírita. Agora, o movimento espírita, aí sim. O movimento espírita, a casa espírita, não pode ficar pregando cartaz político lá dentro. Não pode o palestrante espírita estar defendendo ou atacando governo A ou governo B, prefeitura, estado, sei lá quem quer que seja. Não é nosso papel ficarmos discutindo política partidária na casa espírita. Tem lugar para fazer. Você quer fazer? Vá lá para o diretório e baixe a lenha. Mas quando fizer, cuidado para que você não se exceda e faça coisas que, na verdade, vão negar o princípio de fraternidade que nós devemos sempre respeitar. Sendo mais claro, houve desvio de verba, teve algum problema? Se isso aconteceu, a gente pode até falar, mas não diga esse safado desse ladrão, vagabundo. Não precisa isso. Diga, nós devemos ter que responsabilizar. Se houve alguma coisa, precisa ser responsabilizado. Claro. E lutar para que isso aconteça. Débora faz um comentário aqui excelente e eu gostaria que me permita estender um pouquinho o tempo, viu, ela rápido. Não levar a política para o espiritismo, mas levar o espiritismo para a política. Sim, esse é o ideal. É você
levar o perfume do amor para o ambiente político. Todos os lugares precisam de pessoas de bem. A política também, gente. Porque o pessoal diz assim, não, ali é um antro de gente perturbada, então eu não vou entrar. Aí vai ficar sempre ruim. Alguém tem que entrar no pântano para sanear o pântano. Então, as pessoas que têm vontade, participem, atuem, mas atuem com a visão que a gente precisa ter. Em resumo, juntando aí a posição que foi colocada, Verônica? Verônica. A seguinte posição, se você for atuar na área da política, atue como um espírita político, mas não como um político espírita. Coloque o seu predicado de espírita antes de qualquer outro, para que na defesa dos seus interesses, na defesa das suas ideias, na forma de você se comportar, você sempre esteja alinhado com aquilo que a doutrina espírita propõe. Perfeito. Tem até um livro de Chico, Conduta Espírita, que ele fala como agir na política. E ele dá Valdo todo um... Vieira. Exatamente, Edivaldo Vieira, na época quando era ali, parceiro de Chico, né? Então, leia essa página também, que é importante. O tempo está se indo, mas deixe-me perguntar mais uma pergunta. Quais os argumentos, voltando um pouco aqui, foi interessante essa abordagem, o pessoal... Poderíamos agendar uma outra vez para falar um tema mais voltado para essa questão da política, né, e da justiça, algo mais assim, né? Mas foi interessante. Quais os argumentos da doutrina espírita para mostrar a lógica do sofrimento, cujas causas de tais sofrimentos não sou o responsável, ou ao menos não as percebo? As causas. A chave para esse mistério é a reencarnação. Porque se eu passo por um sofrimento que eu não dei causa, é um indicativo de que isso deve estar relacionado com o ontem. Ou eu vim para dar o exemplo, para mostrar como é que as coisas poderiam ser, né? Então eu vou utilizar da minha capacidade espiritual para exemplificar para as pessoas, que é o caso da missão, ou pode ser uma prova, eu não tenho nem débito, nem tenho crédito, mas eu estou sendo convocado para exercer essa função na sociedade. E, no caso, quando a gente não lembra, pode ser uma dessas situações, e pode ser uma expiação também. A expiação decorre quando você fez algo no ontem, não ficou bem resolvido, você volta para experimentar isso novamente, para que você consiga efetivamente se libertar das condutas equivocadas que você tem. Perfeito. Eu percebo aqui que muitas pessoas ainda têm dúvida. Tem vontade de agir na política, mas tem dúvida. Que uma pessoa aqui que é muito conhecida minha, Rai Gomes, diz, Ailton, esclarece nossas dúvidas e aprofunda nossas reflexões. E deu risada, né? Nós conversamos muito sobre isso. Então, podemos sim agendar um outro momento, a depender da agenda desse homem aí, que é atarefada demais, mas a gente pode voltar sim. Eu tinha mais uma pergunta aqui, eu não sei se você me permite. Eu acho que é importante aqui. Foi uma pergunta elaborada fora do chat aí. Diz o seguinte... É lá referente ao livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Capítulo 7º da primeira parte. Isso aí, ó. Quem estuda é assim, ó. Apesar, eu vou fazer o comentário aqui, ler o comentário. Apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. E aí coloquei resumido aqui. O sofrimento, primeiro, o sofrimento está vinculado à imperfeição. 2, toda imperfeição liga a uma consequência, ou seja, está ligado a uma consequência. 3, todo homem
se desfazendo das imperfeições, poupa a si mesmo dos sofrimentos. E aí você fica à vontade aí para fazer esse comentário. Eu não sei nem o que acrescentar sobre esse pensamento de Kardec, porque é isso mesmo. Toda imperfeição gera sofrimento, porque toda imperfeição decorre de uma desobediência da lei de Deus, e o homem só sofre quando desobedece à lei. Então, a imperfeição leva ao sofrimento. Como teve uma imperfeição e teve uma conduta equivocada, cada causa possui um efeito. Então, esse equívoco vai passar por uma consequência. Então, todas as vezes que nós tropeçamos, a gente precisa corrigir o passo. Quando você dá um tropeção, você lá na frente tem que corrigir o passo. Não tem jeito. Ninguém tropeça e não corrige o passo. Tropeçou, corrige o passo. Então, a gente precisa corrigir o passo para continuar andando. Isso é natural. E esse terceiro ponto que você colocou também faz parte desse mecanismo da própria evolução, no qual o espírito precisa passar por essa dinâmica da lei de causa e efeito para que ele consiga se libertar dos seus sofrimentos. Então, é por aí que a vida se manifesta. E a justiça divina possui inúmeros mecanismos para nos dar a chance de sermos felizes. Mas o mais importante de tudo, Ailton, é que tudo isso, tudo, é feito por amor. O grande propósito de Deus é que a gente aprenda o caminho da felicidade. Isso é que é o mais belo. Pode parecer sofrimento, pode parecer dor, tem as lágrimas, as separações, luto, angústias. Mas todas essas angústias, elas são do homem. Porque Deus não é Deus dos homens, Deus é Deus dos espíritos. Ele não quer a felicidade dos homens, ele quer a felicidade dos espíritos. E se para que os espíritos sejam felizes for necessário que os homens chorarão, para que os espíritos possam sorrir. E é mais ou menos assim que as coisas acontecem. Os nossos sofrimentos durante a vida física têm como grande objetivo oferecer a cada um de nós a oportunidade de nós alcançarmos a felicidade. Bem, meus amigos, melhores esclarecimentos não poderia termos, né? Muito elucidativo, muito coerente, Elahá. Eu já o acompanhava, mesmo sem você me conhecer, já o acompanhava pelas redes sociais. Tivemos juntos um pessoal aqui, mais de 20 pessoas em Vitória da Conquista, com você. Tiramos fotos juntos, numa turma. Temos essa foto, da próxima vez mostramos a foto. Olha, sério? É, verdade, temos essa foto sim. Olha então, isso, e de lá para cá sempre tivemos a vontade. Será que conseguimos trazer lá para cá? Eu acho que é muito difícil, mas vamos tentar. Eu acho que eu já vi uma vez nesse programa. Já veio uma vez, já. Eu já vi uma vez. São tantos programas, né, Elahá, que não lembra. Eu faço live todo dia. Todo dia. Então fica difícil lembrar mesmo. Mas nós pedimos ao pessoal que estão nos assistindo agora que compartilhe esse vídeo. Se nós temos tanto empenho para divulgar outras questões que não acrescentam muitas coisas em nossas vidas, olhe quanto conhecimento nós podemos aqui observar e presenciar. Até agora o pessoal aqui, ó, maravilha aqui o chat, né? O pessoal batendo palmas. Então, vamos compartilhar. É uma forma da gente poder divulgar o bem. A gente só transforma o mundo a partir do momento que nós passamos a nos transformar. Não vamos procurar modificar o outro nas suas dificuldades, vamos procurar modificar as nossas próprias imperfeições, né? Então, Elahá, muito obrigado e passo para você para fazer as considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, pedir desculpa porque no começo eu me atrapalhei. Sabe qual foi o problema? Eu liguei o fone no microfone e o microfone no fone. Aí não ouvia nada. Eu tinha trocado. Eu corrigi. Então, me desculpem aí por ter atrapalhado a live no começo. Mas, tirando essa parte, quero agradecer a oportunidade, a riqueza das perguntas que a gente teve a chance de discutir, o entusiasmo das pessoas aqui. Fiquei muito satisfeito com a participação de todos. De verdade mesmo, saio daqui muito satisfeito com essa atividade de hoje. Muito mesmo.
Que E bom. quero desejar a todos que a gente faça uma profunda reflexão sobre tudo isso. Que a gente analise profundamente esses conceitos, não do ponto de vista somente filosófico, mas que a gente incorpore isso à nossa vida e saia de maneira resoluta para mudar a história das nossas existências e fazer um uso real de tudo aquilo que o Espiritismo nos oferece. Ele não é para o cérebro, ele é para o coração. Que bom. Elahá, um beijo no coração, com toda sinceridade. Ficamos muito satisfeitos com a sua participação, sempre esclarecendo, sempre trazendo novas reflexões. Coloca de uma forma que todos possamos entender de forma profunda também, mas torna o conteúdo acessível para a nossa compreensão. E a gente agradece muito. Muito obrigado de coração pela sua participação aqui hoje.